muitas das vezes, o nosso ministério, às vezes as pessoas veem assim, o bispo, mas se não existe a bispa Dulce, né, bispo? Para interceder, para auxiliar, para cuidar, para direcionar, para ser uma companheira. Olha a importância. Como pastor, irmãos, eu vou falar a verdade para você, não existe pastor André sem a pastora Fran. E hoje vocês estão vendo a história de 2 pastores que, olha para você ver o que a bispo falou, tudo o que aconteceu. Ninguém imagina, bispo. Não. Ninguém imagina o tamanho do que deu, do poder de Deus. Ó, quase 40 pessoas estão nos assistindo agora. Todo mundo está perplexo de saber realmente o que aconteceu. Quem que vê o bispo hoje, irmãos? Amoroso, cuidadoso, apacentador de ovelhas, que ama a obra, que ama tudo que faz. A bispo, não imagina o que eles passaram, irmãos. Não imagina o que eles passaram. E agora, bispo, eu quero entrar num assunto importante. Pastor Davi, o irlandês da bermudinha vermelha. O senhor falou que ele orou 3 anos ali, e aí o senhor começou a ler a palavra. O senhor hoje tem contato com ele, o senhor ele sabe que hoje o amado é o bispo da Igreja Plenitude. Sabe. Como que é a relação hoje de vocês? Nós não conversamos assim não, mas ele já... Tem quanto tempo dos que ele veio na nossa casa? 7 anos. Uns 7 anos ele esteve aqui na nossa casa, já almoçou, veio ele, a esposa... Fez uma reunião de pessoas que congregou na mesma igreja, lá no mesmo tempo, né, lá em Miracema. André, é isso, e pouco contato, mas ele vê coisas da gente pela internet, a gente vê, mas assim, a Dulce conversa mais, né, com a Hilária, né? A gente comenta, né, e eu tô sempre perguntando pelas meninas, ela também pergunta pelas minhas filhas, as nossas filhas, a Lídia, chama Lídia por causa da filha dela. Também agora, né, ele jubilou. Já jubilou, já. Então já está descansando, já está mais tranquilo a questão dos trabalhos. Esquia na neve lá, eu vejo ele esquiando lá, né? Se ele estiver acompanhando esse podcast aqui, ó, não sei se ele segue a igreja, um grande abraço, pastor Davi, família, nós somos muito gratos, porque essa família Plenitude, ela com certeza tem um dedinho do Senhor, viu? Que Deus abençoe aonde o senhor estiver aí, e o senhor pode ter certeza que nós amamos vocês, viu? Amém. Um grande abraço, quero aqui, ó, o pessoal tá tudo aqui, ó. Lúcia, isso não é um podcast, mas é uma aula de vida para nós. Amém. Irmãos, glória a Deus. Você que está entrando agora, talvez por falar, nossa, mas a bispa falando tudo isso. Gente, testemunho. Uma vida sem um testemunho para edificar as pessoas, ela é uma vida vazia. Vocês estão vendo a conversão de um casal, como eles se converteram, como eles foram alimentados na palavra e hoje eles nos ensinam. Eu sou muito grato a eles por tudo que eles me ensinam. Eu costumo dizer que existe um André antes da plenitude, bispo, e existe um André pós-plenitude. Eu creio. Né? Porque foi assim com a minha vida também, André. Construir um legado, né, bispo? Ó, Marcos, que maravilhoso. A Josiane Rosa Machado, minha irmã. Sua irmã? Ó, Josiane tá concordando, bispo. Ela falou assim, ó, é verdade. Então, a Jo lembra dessa época, época ela que me levava pra casa. Meu Deus, Josiane, você também tem uma participação importante na vida do bispo, nessa viu? época aí, a Hoje Josiane... eu tava pensando nisso, acredita? Tava lembrando. A Josiane é uma das que participava, né? Ela estava sempre junto ali. Acreditava, né? No Amadinho quando ninguém acreditava. E ela participou também das boates e tudo. Quando ele chegava na boate e o segurança não deixava ele entrar, ele não... Às vezes ele pulava a roleta. Outra hora ele juntava aquele segurança. Nunca pagou? E ele queria me fazer entrar também sem pagar. Eu ficava morrendo. Jogava a senhora por cima? Não, aí o que ele fazia? Ele descia caladinho, descia a escadaria, que é no 2º andar. Aí ele vinha e escalava a... Demoniado. Escalava lá a boate. Lá em cima tinha o... Como é que era lá, amor? Aquele negócio lá que tem a sacada. Ele pulava para a sacada, entrava lá dentro. Meu Se Deus. ele viesse, ele quebrava as mesas, quebrava tudo. Então Deus ninguém tocava nele. Ninguém tocava nele. Esse era o Amadinho. Todo mundo tinha medo do Amadinho. Meu Deus do céu. Mas tinha medo do Amadinho porque ele era assim,
Ele era amoroso, todo mundo gostava dele, todo mundo tinha amizade com Era um ele. tipo com boa praça. Mas só porque Não mexe comigo. Não, e nem com os amigos dele. Não humilha ninguém perto de mim porque ele tomava as dores. Então, resumindo, aquele homem, né, daquela época, Deus já tinha um propósito na vida dele. Forte. Porque já recebeu garrafada na cabeça que não cortava, bala que não acertava, assim no peito que não acertava. Então, gente, eu estou falando isso aí porque Deus capotava o carro. Ele mandou para o ferro velho, ele mandou do pai dele 34 carros, zero. Uma caminhonete mesmo, a última, né, amor, que ele capotou, a última caminhonete, o meu irmão estava com ele. Tinha acabado de tirar da concessionária. Meu Deus do céu. Zerada. Essa o pai dele cobrou dele. Foi lá e vendeu um gado dele lá. E vendeu um gado, acertou, né, a caminhonete. E meu irmão estava com ele, nessa capotamento lá, sabe? E foi esse capotar lá que meu irmão foi parar no hospital. Eu fiquei lá com meu irmão. Esse irmão meu que mora aqui em Goiânia. Ele era menino, ele tinha 12 anos. Quebrou braço, quebrou costela, clavícula. O Luiz, né? Foi nessa época que a gente ficou mais próximo, porque eu fui lá, acompanhei, né, os pontinhos que deu na cabeça dele. O carro ficou que teve que levar para o ferro velho, carro zero, novo. A caminhonete tinha acabado de tirar, ela estava carregada de adubo, amor? Acho que estava, né? Pesada, carregada de adubo, que estava levando para a fazenda. Plantar milho. Ele colocou a mão assim, ó, nela, e ela capotava assim, ó, e ele não machucou, só deu um corte. Então, Deus já tinha um propósito na vida dele, que cuidou dele de uma tal maneira que nunca levou um tiro, nunca acertou um tiro nele. Olha aqui, bispo, a Mariellen falando, ó, mulher sábia. A Cida, bispa, aqui a confirmação, essa palavra hoje para mim. Olha aí. Eu faço isso até hoje, trato bem meu marido e não deixo ele. Lohane Cinta, Deus não une pessoas, ele une propósitos. Laís, foi assim comigo também. Todos não acreditavam em mim, que eu iria ser falavam que eu iria ser uma pessoa difícil. O Mário, que eu falei pro senhor, bispo. Mário, mulher sábia, edifica o lar. O Rafael falando do bispo aqui, na época o bispo era mala. A Laís, mas eu consegui vencer hoje em dia, através do meu testemunho e do meu modo de viver. Amém. As pessoas que falam mal hoje em dia me pedem oração, e é isso mesmo, Laís. Ellen Vieira, eu estou aqui custando trocar os pneus do meu carro. O senhor que capotou 34, a Ellen está custando trocar os pneus dela. Bispo, muito dinheiro. Sim. Para a gente entrar agora na pauta da igreja, eu queria colocar um texto aqui, irmãos, que eu acho que é muito correlacionado com o que os nossos bispos são para nós. É um texto de 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 em diante, que fala das qualificações do bispo e dos diáconos. Olha o que a palavra diz. Fiel à palavra, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Glória a Deus. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma mulher só, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Acho que hospitaleiro não tem nem como, né, bispo? Apto para ensinar, não dado a vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa, criando seus filhos sob a disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para suceder, para que ensoberbeça e incorra na coordenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha um testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Aí, bispo, tudo isso aqui eu enquadro em vocês dois. Quem hoje não conhece a igreja Plenitude, irmãos, os nossos bispos, eu vou te falar para a verdade, não é porque são meus pastores, não, mas são pessoas de suma excelência, bispo. Amém. Hospitaleiros, amorosos, cuidadosos. E eu vendo esse texto aqui e vendo tudo que Deus fez na sua vida, bispo, eu queria que o senhor falasse para nós como o bispo amado, ele começou a sua caminhada ministerial até chegar na plenitude hoje, até chegar na Plenitude Church. Amém.
Depois a bispa também. Começou, você pode interromper aí, É, se eu bispo, esquecer senhora- alguma coisa aí. A gente começou lá na igreja, foi a cristã evangélica, né? O pastor Davi, ele era pastor juntamente com o pastor Carmo, pastor Carmo, lá. E nós, por engraçado, olha como é que é as coisas, né? É uma igreja tradicional, né? Uma igreja histórica. Congregacional? Ah, não, a cristã evangélica. A cristã evangélica saiu da congregacional, Sim. né? Aí, nós ficamos lá uns poucos meses e nós tivemos de voltar para a nossa cidade. Aí nós voltamos, olha a caminhada. Eu louvo a Deus por ter conhecido a igreja cristã evangélica, nasci nela, né? Batizei nela. Pastor Carmo foi o meu que me batizou, Davi foi você, né? Foi o Carmo também. Pastor Carmo morreu, né? Já morreu, né? Aí nós nascemos ali. Tá encerrando aí? Quanto tempo? Tranquilo? Manda ver. Aí nós nasceu lá e olha o que aconteceu. Vou voltando para nossa cidade, Monte Carmelo, Minas Gerais, capital da telha. Era a capital da telha, né? Vocês são naturais de Minas, né? Minas, sou de Abadia dos Dourados, Minas Gerais. Aí nós voltamos, nós fomos para, olha, outra igreja histórica, presbiteriana. Meu Deus. Nós ficamos 2 anos Tradicionalíssimo. e meio, tradicionalismo. Só que lá eu já orava em línguas. Claro, você está num ambiente, você vai usar Da mesma forma que do ambiente que você está inserido. E verdade, eu não ia lá, né, bater palma, orar em línguas, gritar e aleluia, né, e tal, não. Aí ficamos lá 2 anos e meio, foi um aprendizado, André. Foi assim, os pastores, pastor Marinho, como que ele chama? Meu amigo. Ricardo, pastor Ricardo, né, Na presbiteriana. Isso na presbiteriana. Foi assim, se não fosse ele, tudo cooperou, você entendeu? Tudo cooperou para... Põe um pouquinho para mim também. Tudo cooperou para o ministério que a gente é hoje. Assim, hoje eu... O senhor acredita que a plenitude hoje ela tem uma mescla de todas essas? Exatamente o que eu estou tentando falar. Então eu estou te interrompendo. Não. Você Já matei esclareceu. Bispo, a gente fala muito que a gente aprendeu demais na presbiteriana, né? Meu Deus. Aos irmãos presbiterianos, um grande abraço a todos os pastores, leio irmãos. Bíblia igual presbiteriano. Lê. Comem Bíblia, né, bispo? Leio, entendo Bíblia, comecei a entender, né? Foi por causa da passagem. Eu acho pouco tempo, 2 anos e meio é pouco tempo, mas foi o suficiente. Mas 2 anos e meio intensos, né? Como O amor de uns pelos outros, a preocupação dos membros, né? Dos uns com os outros. Não, aquilo ali foi um grande ensino. E eu trago isso para a minha vida ministerial hoje, né? Eu sempre falo, eu não era de ir para a casa de pastores, os pastores que iam para minha casa, Meu para Deus. nossa casa, né? olha a chave aí para os líderes de cela, pastores. Eles que frequentavam a minha casa, eles que iam para Tinham um amor. o amor. Eles frequentavam a minha casa, gostavam de estar na minha casa, né? Junto comigo e tal, todos. Pastor Marinho mesmo, da presbiteriana, chegava com um bode. Vamos matar um bode hoje, um carneiro, matar um carneiro. Olha aí. Grande abraço a Joyce aqui, já está aqui nos. Ó, Joanã. O povo aqui já deu uma invadida no estúdio aqui, gente. Grande abraço, Joanana, Ilza, Joyce, Cláudio. Vamos continuar. E aí, bispo? Onde eu estava mesmo? O senhor falando do pastor da presbiteriana que trazia. Chegava em casa e nós ia matar esse ovelha e comer e tal. E aí? Olha aí para você ver. Então, essa é a trajetória. Depois nós fomos para... Nós mudamos, tive de mudar e nós foi para Metodista Wesleyana.
Graça e paz, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Gente, o estúdio aqui, Onde- tem uns abençoados aqui que fizeram questão de vir Glória a prestigiar Deus. os nossos bispos Sejam aqui. bem-vindos.